É impressionante, para onde eu olho, as pessoas estão falando sobre grandizar Superman. Lógico que é por conta do filme de James Gunn, tá todo mundo muito empolgado. Panini, onde está a versão de bolso desse quadrinho? Eu acho que eles estão esperando ficar mais perto do filme. Deixa eu ver, ele estreia em julho. Ok, segundo a matemática, eles devem anunciar no mês que vem. O ponto é que nos últimos dias, esse quadrinho virou notícia por um motivo um pouquinho diferente. Vocês estão vendo esse desenho do Quitely, que é a capa, na verdade o lápis, da capa da edição absoluta de Grandizar Superman? Gente, que coisa linda, né? É um Superman versão Jesus Cristo. Pois então, essa arte foi colocada à venda por $50 mil, que novamente, recorrendo à matemática, dá R$280 mil. Esse desenho, ele está num site chamado, tem aqui embaixo, ó, Brit Comics Art, né, um site que representa, imagino eu, Quitely, ou tem alguns desenhos do artista, e a gente já vai falar mais sobre isso. Para quem não está sabendo, essa é a capa finalizada já com as cores do Jamie Grant, que fica muito bonito, né? O sol ali atrás, então tem toda essa questão divina. E quem puxou toda a discussão foi um cara, um veterano da indústria, o Jimmy Palmiotti, que vocês devem conhecer por conta do Jonah Hex, por conta da Arlequina, por conta até da própria Marvel ali no começo dos anos 2000. Então ele resolveu, né? Cara, esse é o tipo de coisa que eu não tenho mais paciência. Ele resolveu perguntar para as pessoas, né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, considerando que estão cobrando $50 mil por esse lápis do Superman, né? Que é uma imagem teoricamente simples, né? Um Superman, não tem finalização com nanquim, não tem cenário, é o Superman ali paradão. Conforme o post foi progredindo, o clima foi ficando pesado e o Palmiotti falou aqui, eu acredito que, né, é uma futura imagem icônica, né, por conta do filme de Superman, então o preço tá justo. Tipo, ele achou melhor colocar um disclaimer ali pra ver se a galera para vocês entenderem. Esse cara aqui é o Nick Pitarra, do quadrinho Projeto Manhattan, né, um baita de um desenhista. Ele meteu um textaço para justificar o preço da arte. Acho que, não sei se o Palmiotti chegou a comentar aqui. Não, acho que ele não chegou nem a comentar. Meu Deus! Bom, como a gente está sempre pensando no teu bem-estar, vamos lá sintetizar o texto do Nick Pitarra. Ele comenta que, primeiro, que essa arte ela é muito mais importante do que o filme, afinal, deu origem ao filme, que ela resume todo o trabalho do Quitely e do Morrison no Grandes Astros. Ao mesmo tempo, foi feita para coleção, né, para o encadernado desse quadrinho, então acaba ficando mais rara ainda. Ele chega a comparar com essa outra capa do Frank Miller, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi vendida em 2011 por $450 mil. Nossa, eu não sabia que o valor era tão alto. Gente, para você ter uma noção, chegou a virar matéria, né, no Comics Beat, ou seja, a galera foi atrás para fazer uma matéria sobre a polêmica envolvendo essa arte do Quitely. Vamos lá. Essa discussão é bem velha, né? Porque a arte, dá para colocar um preço num papel, em algo... Porque o cara que está comprando, ele não está pegando um desenho do Superman numa folha de papel sem cenário a lápis do Frank White. Não é esse objeto que está à venda. Na verdade, isso aqui é uma arte icônica, como tudo que o Pitarra falou. Tem a questão também de que quando saiu o filme em julho, do James Gunn, cara, isso aqui vai estar muito mais valorizado, levando em conta que, né, por mais que o filme não se baseie no Grandes Astros, tem a vibe do quadrinho. É claro que eu sou um mero mortal, eu não tenho dinheiro infinito para comprar uma página dessa, então para mim, contanto que o artista receba, sei lá, se o Quitely estiver recebendo 10% acho que é, sei lá, 5%, show, que bom, felicidades para ele. Eu sei que tem gente aí com dinheiro infinito que pode, né, comprar uma arte como essa. Deixa eu aproveitar esse gancho para falar sobre um novo formato da DC que eu achei muito legal. Pô, Panini, vamos lá, mais um pedido aqui. Isso tem que chegar no Brasil, que é o Work in Progress Line. O que é o Work in Progress? É um trabalho em andamento, vamos dizer assim. Porém, é uma Arts Edition, vejam só. É um Grandes Astros Superman, edição número 1, só com o lápis do Quitely, mas com os balões. Então tu consegue ver o esboço do artista, né, o que estava planejado na página, os balões para tu poder ler a história, e o preço de capa, tá? Ele sai em julho, então, né, para surfar no hype do filme do Superman, o preço de capa são $15, porque, gente, como é que se tem acesso hoje em dia a essas edições com o lápis do artista? Só através daquelas coleções da IDW que custam tipo $100, $150, é algo muito caro. Então, pô, muito legal a DC tá publicando um issuezinho, né, uma ediçãozinha de 24 páginas,
o tamanho é avantajado, né? Porque é do tamanho do que seria a página do Quitely. Eu até acho que vai ficar meio esquisito, sabe? Vai ficar uma magazine grandona. Mas, pô, legal, sabe? Eu gosto, eu acho mais interessante ter uma revista com o traço do artista do que ser uma edição em preto e branco, sabe? Às vezes saem umas edições no ar que eu fico tipo, tá, legal, mas não seria mais bacana ver o processo de desenho? Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui. Você sabe onde é que em breve deve estar em pré-venda essa edição do Grande Desastre Superman? Na Comics Sem Signature, assim, você leitor brasileiro não precisa mais ficar triste que não tenho acesso às edições lá de fora. Tem um site brasileiro onde você pode usar o cupom 2quadrinhos e adquirir de forma segura as suas edições norte-americanas. E aí, gente, tudo bom com todo mundo? Eu espero que você aí do outro lado esteja me assistindo de forma muito relaxada, sabe? Tipo, descansando, né? Vendo esse resumão da semana de domingo. Pois então, eu tenho que começar falando que esse vídeo é um apoio de catarse.me/2quadrinhos e que agora aqui na tela vocês estão vendo a programação futura do nosso clube de leitura. Gente, sim, uma vez por mês a gente se reúne, ou seja, tem leitores se reunindo para falar sobre o que leram. Que momento mágico, né, numa era onde todo mundo fala mais sobre lombada, olha como fica bonito. Então a gente tira o gibi da estante para comentar. E aqui tem a programação, veja só. No dia 31 de maio tem Invencível com Márcio Menes, o atual colorista do Homem-Aranha, veja só, vai participar do clube com a gente. Sim, o colorista do Homem-Aranha atual, para quem não sabe, é brasileiro, é o Márcio, é um queridão. E a gente vai falar sobre Invencível, as cores da série, e ele é um cara muito legal, então vai render um papo bacana. Tem os melhores do primeiro semestre, no dia 28 de junho, então em breve. E em julho a gente... a gente vai... que às vezes tem uns clubes que são para descontrair. Então a gente vai falar sobre Batman Silêncio com o meu querido Carlos Vasquez lá do Mansão Wayne, né? No último sábado a gente falou com a Bianca Sakai sobre a Deus Ex. Foi sensacional, vocês estão vendo aqui na tela imagens desse clube onde a gente aprofundou a leitura do quadrinho. Pois então, voltamos a falar sobre o caso Neil Gaiman, que é algo que a gente tem, é um caso que a gente está cobrindo aqui no canal desde julho do ano passado, inclusive alguns dos vídeos mais elogiados aqui do 2Quadrinhos News, né, a forma que a gente tratou a situação como um todo. Você deve estar sabendo das acusações, né, de abuso sexual envolvendo o nome do Gaiman. A última vez que a gente falou sobre esse assunto foi em janeiro desse ano, quando o Gaiman se manifestou, porque até então ele estava em silêncio, e agora meio que ele também ficou em silêncio, né? Desde janeiro, então, a gente não vê nenhuma manifestação desse roteirista escritor, só que agora ele se manifestou de certa forma, por meio dos seus advogados. Pois então, segundo a Vulture, uma das principais acusadoras do Gaiman, lembrando que são 8 ao todo, e 3, vamos dizer assim, são as principais, a Caroline Wallner recebeu uma intimação para pagar $500 mil, né, através dos advogados do Gaiman, porque eles dizem que ela não cumpriu o contrato de confidencialidade que assinou em 2001, que é basicamente um papel que dizia que ela não podia, né, enfim, falar à imprensa nada do que rolou entre ela e o Gaiman. Pois então, gente, se a gente pegar o caso como um todo, a questão da Caroline é uma das mais tenebrosas de todas. Acompanha comigo. Ela era tipo uma zeladora da fazenda que o Gaiman tinha em Woodstock e ela vivia por lá com seus 3 filhos e o marido. Só que num certo ponto ela se separou e não tinha condições basicamente para nada, e é a partir desse ponto que ela diz que começou o assédio, né, por parte do Gaiman, com questão de favores sexuais para ela continuar morando de graça na fazenda. Esse caso como um todo durou 2 anos, e aí veio a pandemia, o Gaiman saiu da fazenda, e um tempo depois, né, ela recebeu um contrato de confidencialidade e $275 mil para ela assinar. E ela foi lá e assinou. Pois então, quando começou essa onda de denúncias envolvendo o nome do Gaiman, ela resolveu se prontificar e dar o depoimento dela para a imprensa, até porque essa questão desse contrato de confidencialidade, eu sempre falo errado, é confidencialidade. Esses contratos eles têm perdido valor nos tribunais norte-americanos quando envolve abuso sexual. Como a gente já comentou da última vez que esse assunto foi tratado aqui no canal, o Gaiman disse que foi tudo consensual, porém, especificamente envolvendo a Caroline, ele cita que partiu dela, né, o começo do relacionamento. A novidade que a Vulture trouxe, que eu achei interessante, é um depoimento do advogado da acusadora. Veja só, ele disse que ficou surpreso ao receber essa intimação do Gaiman, porque ele está acostumado a, nesses casos, esse tipo de coisa não acontecer, porque todo mundo que escuta, né, ok, o Gaiman, né, a pessoa está processando quem
enfim, né, está acusando ela de alguma coisa. Parece que meio que a coisa é verdade. E ele diz o seguinte: eu diria que ele chegou à conclusão que não tem mais para onde correr. Curiosamente, alguns dias antes dessa matéria ser publicada pela Vulture, saiu o trailer da segunda temporada de Sandman e o silêncio é ensurdecedor. Gente, eu quero terminar essas notícias complicadas e a gente vem numa sequência meio tensa a partir daqui. Esse cara que vocês estão vendo abraçado no jovem Vinícius é o Glenn Fabry, um dos maiores capistas da história da humanidade, fez capa de Preacher, fez capa de Hellblazer. O Fabry é um semideus. Pelo que eu lembro, ele já veio pelo menos 3 vezes ao Brasil, veio numa Comic Con RS e numa CCXP Nordeste e numa CCXP em São Paulo. Essa foto, inclusive, é lá no Nordeste, foi um baita de um evento. O ponto é que essa semana o Fabry deu um depoimento no Facebook que, cara, acabou comigo. Vamos lá para uma tradução do nosso redator Érico Assis. Oi pessoal, aqui é o Glenn Fabry. Acabei de saber pelo meu clínico geral que, na pior das hipóteses, tenho 1 ano de vida. Quem sabe 2. Preciso fazer uma tomo, mais raio-x, mais exames de sangue e ver o que fazemos. Inclusive, essa semana mesmo, o Fabry, ele cancelou a ida num evento por questões de saúde, né? Ele tá num hospital. Bah, gente, nossa. Essa é uma consequência, assim, é um lado que a gente não para pensar, né? Até uns anos atrás, era praticamente impossível tu conhecer a maior parte dos grandes artistas, né? Claro, eles vinham de vez em quando, mas né, com o advento da CCXP, cara, Neil Adams veio, Frank Miller, uma galera muito grande. E eu nunca parei para pensar nisso, né? Uma coisa é tu conhecer o artista de longe, outra é tu ter contato com ele, tu ter uma proximidade ainda maior. E aí tem uma situação dessa, né? Bom, e ainda na parte das notícias tristes, faleceu nessa segunda-feira o presidente da Panini Mundial, Aldo Hugo Salustro. O cara era um dos donos da Panini, que já teve vários proprietários, inclusive a Marvel ali nos anos 90. A partir de 2016, o Salustro se juntou com 2 outras sócias para comprar a editora, e desde que eles assumiram, então ali em 2016, a Panini triplicou de tamanho. Ele era argentino, de nascença, vinha de uma família italiana, do meio empresarial, e tinha 75 anos. Assim, é complicado de mencionar o quanto isso pode afetar o leitor brasileiro diretamente, né? Mas a gente está falando de uma mudança, né, no topo da cadeia alimentar da empresa, então sim, isso pode, de algum jeito, né, mudar uma mentalidade e isso acabar refletindo pra gente aqui do outro lado. Gente, essa semana a minha vida ela deu um up, porque eu ouvi um podcast com o Grant Morrison sobre Grandes Aços Superman e... Gente, sério, eu vou deixar aqui embaixo o link. É um podcast em inglês, né? Essa é a parte complicada. É o Comic Book Couples Concilium. Teve reflexões sobre a vida, bastidores da criação do Grandes Aços Superman, noções sobre geopolítica, sobre sistema capitalista, até mesmo sobre como, né, como pensar o Homem de Aço, assim, o que ele representa. Gente, sensacional. A parte triste é que tá em inglês, lógico, mas tem link aqui embaixo. E no meio disso descobrimos que Grant Morrison está voltando para DC, especificamente para fazer algo com o Batman. Veja só que legal. Né? Assim, pô, o cara já escreveu Asilo Arkham, tem aquele Batman gótico, tem toda uma fase na revista mensal do personagem, então eu não sei qual é a ideia do Morrison pro futuro, mas sinceramente eu tô curioso. Ah, peraí. Deixa eu ler especificamente a frase, porque eu acho ela muito boa. Né? O podcast perguntou se o Morrison voltaria pro Superman, e ele disse o seguinte: eu nunca digo nunca. No momento eu não tenho ideias, mas acabei de aceitar um trabalho que eu não esperava. Porque hoje em dia eu não preciso mais fazer essas coisas. Só aceito se for algo interessante, né? E não é o Superman, mas é algo relacionado ao Batman. Tipo, eu não preciso mais me sujeitar a Marvel e a DC. Então eu só faço se eu achar interessante. Objetivo de vida, né? Poder falar isso sobre o meu trabalho. Não, eu não vou fazer vídeo sobre isso. Só se for interessante. Aqui vocês estão vendo a página específica do podcast, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, junto com o link da Comics and Signatures e com o teu like, tá? Acho que não sei se você já apertou no botão do like, mas ajuda muito. Eita, precisamos falar sobre algo que eu já tenho comentado há algum tempo no canal, que é a coleção Monstros da Universal,
que vazou. Gente, que saudade que eu tava desses vazamentos bombásticos do ISBN, né? Tem um tempo já que, por exemplo, a Panini, né, parou com isso. Tanto o Pipoca quanto a Panini, eu acho que eles sofriam com isso, né? Tipo, alguém pesquisava no ISBN e de repente vazava um lançamento bombástico. Então, quem acabou vazando, e foi através do Fora do Plástico, né? Eles divulgaram, né, não sei se foram eles que pesquisaram, mas isso foi divulgado por eles. A Darkside, ela vai publicar a coleção Monstros da Universal, que é uma coleção originalmente, né, da Image Comics, numa parceria com a Skybound, que é aquele selo do Robert Kirkman, né, onde sai The Walking Dead, Invencível. Ah, só pra constar, o título brasileiro vai ser Drácula Vive, né, Monstro da Universal, Drácula Vive, Frankenstein Vive e o Monstro da Lagoa Negra Vive. Gente, forte recomendação para quem curte filme de terror, tá? Eu assisti tanto o Drácula lá dos anos 30 quanto o Frankenstein. Eu só não li nem assisti o Monstro da Lagoa Negra. Mas aqui, ó, tem o It's Alive. A graça desses gibis é que não são... Tipo, tu não vai ver a história especificamente do Frankenstein dentro dos moldes que a gente está acostumado. Na verdade, o plano aqui é dar um ponto de vista diferente. E, cara, eu vou fazer um vídeo só sobre essa coleção, porque é muito legal. Aqui o Monstro da Lagoa Negra, né, que eu não cheguei a ler, mas vejam só. O Drácula tem essa arte do Martin Simmons com roteiros do James Tynion, então, gente, é a dupla do Departamento da Verdade fazendo Drácula. E também um ponto de vista diferente, porque a gente está vendo tudo através dos olhos do Renfield, né, que é o servo lá do Conde Drácula. Dá uma olhada nesse desenho. O do Frankenstein é do Michael Walsh, que é um cara muito bom em fazer horror. Vocês podem ver que o traço dele é um absurdo. Eu só não me lembro, peraí. O Monstro da Lagoa Negra é Ran V, Dan Waters e Matthew Roberts. E também tá saindo a Múmia lá fora, né? Esse ainda não foi anunciado pela Darkside, mas deve sair. Ó, joinha, eu adorei o Drácula, adorei o Frankenstein e eu acho que pra quem curte essa pegada vai gostar bastante. E vale a pena ver o filme, porque tu começa a fazer os comparativos, ver as referências, é muito, muito legal. Terminamos esse vídeo com essa imagem de paz do Homem de Aço, a capa do Grande Aço Superman. Lembra de apertar no botão do like e, gente, uma excelente semana pra todo mundo. Boa noite, boa noite.